que sejam vendidos um total de 176 milhões de reais nos atletas que tem por ali, e fez nomes para isso, né, meninos? Essa temporada a gente olha para Cotia e Cotia levou metade, pelo menos da metade para frente, tirando o Luciano, Cotia foi quem levou no bolso o São Paulo até essa liderança do Campeonato Brasileiro. Ô Facincani, agora a gente vai falar do Muricy também chegando, vamos falar do Belmonte, vamos chegar nessa parte de diretoria. Mas nessa parte de campo, quando a gente olha as contas do São Paulo e onde o time chegou agora com esses jovens, tem uma equação aí que ela parece preocupar um pouco. Você precisa redescobrir talentos em Cotia de uma maneira muito rápida, porque se você tem que vender esses jovens e não tem caixa para trazer nomes de peso como o São Paulo já fez anteriormente, essa equação ela fecha para o ano que vem ou ainda está cedo para falar disso? Tá um pouco cedo, Dani. Eu acho que assim, o São Paulo tem recursos hoje que já estão chamados de ativos, né? Que são esses jogadores como o Gabriel Sara, o Luan, aí tem a molecada, o Toró, o Elinho, o próprio Brenner, né? Que são jogadores que já despertam muito mercado no futebol europeu, em especial os 3 titulares. Mas eu acho que não é só vender jogador, né? É você trabalhar o seu clube também com conquistas. É você potencializar a sua marca de uma forma positiva, além só da revelação de atletas. É você angariar títulos que lhe dão premiações. Com as premiações, você, obviamente, angaria muito mais vitrine de patrocínio, muito mais credibilidade de mercado, muito mais sucesso na venda e também na aquisição de novos atletas. E aí o mercado começa a girar, né? Se você fica só dependendo da revelação para venda de atletas, você também acaba comprometendo o seu planejamento na montagem de um elenco muito forte e também a ambição de títulos e de conquistas, que eu acho que hoje é o mais importante e é o que o São Paulo tem que pensar. Que desde 2012 que o São Paulo não conquista um título. Aliás, só coleciona insucessos atrás de insucessos em competições de alto rendimento, como foi agora, inclusive, a Copa do Brasil, né? De uma eliminação que não estava nos planos do São Paulo, muito pelo contrário. Tudo bem que era um jogo parelho, 2 camisas pesadíssimas, São Paulo e Grêmio, mas, Dani, se você coloca a premiação que o São Paulo ganharia com essa Copa do Brasil e podendo ser somada a uma hipotética premiação de título do Campeonato Brasileiro, só nessa brincadeira o São Paulo faria quase 100 milhões. E desses quase 100 milhões você já bate, por exemplo, pelo menos 2 vendas de jogadores que talvez se ficassem no São Paulo para as próximas temporadas, dariam até mais resultado esportivo dentro de campo. Então acho que dá para entender essa equação onde eu quero chegar, né? Não adianta só vender, você precisa também fazer com que esse time se torne competitivo para você não só depender dessa revelação de atletas para liberá-los ao mercado e também conquistar para se manter, obviamente, girando esse capital que o São Paulo tem perdido recentemente também pelos insucessos dentro de campo. Facincani lembra uma questão muito marcante, né? O último jogo da gestão Leco foi com a eliminação na Copa do Brasil. O Hoffmann vai cair um pouco na conta da pandemia, a gente sabe disso. Agora, a gente também não pode esquecer dessa gestão que contratou Pato, Pablo, o próprio Daniel Alves, que tem sua importância no time, mas é um jogador caríssimo ao São Paulo hoje. Como é que fica esse balanço? E, assim, até descobriu esses jovens talentos, né? Mas se agora tiver que se desfazer de parte deles para cobrir buraco, vai ficar um pouco complicado manter a competitividade. Vai ficar, mas me parece um discurso do Júlio Casares bastante equilibrado, né? Ele sabe que as finanças não vivem os melhores dias da história do São Paulo. Tem, como o Facincani disse, ativos de muito valor, o que o Brenner está rendendo e chamando a atenção hoje do futebol europeu, o Gabriel Sara por toda a sua aplicação, o próprio Igor Gomes também, o Luan como acertou meio campo, então há muito valor nesse elenco do São Paulo, né? E acima de tudo há muito talento. Acho importante quando ele fala no rendimento esportivo antes do rendimento financeiro, né? O jovem ter oportunidades, render, jogar no São Paulo antes de sair, antes de ser negociado, né? Lembra que o David Neres, por exemplo, jogou pouquíssimo no time titular do São Paulo, veio a proposta do Ajax e ele foi embora. E quando eu falo que ele para mim, ele mostra um discurso bem equilibrado, porque eu acho que ele toca em alguns pontos que são fundamentais e que muitas vezes nós aqui da imprensa, a própria torcida também, a gente às vezes minimiza, né? Bom que o Zé Elias está aqui no programa hoje, que é o lado do jogador, que é a vontade do jogador. É claro que o clube tem que valorizar o seu ativo, tem que tentar tirar o máximo do atleta,
Mas tem o lado do jogador. Quando chega uma proposta, eu mesmo, acabei de citar o exemplo do David Neres, né, que ficou pouco tempo no time titular de São Paulo, mas era o Ajax do outro lado, fazendo uma proposta. Então, acho que tem esse aspecto do atleta que sempre pesa demais. Lógico que o cenário ideal é você ter um time competitivo, uma estrutura muito boa, um projeto vencedor para apresentar para todos os jogadores, porque isso mexe com o atleta também. Então, o David Neres lá atrás falou, não, já quero sair, porque também olha a situação que o time está hoje em dia. Talvez hoje em dia pensasse duas vezes, se ganha o Campeonato Brasileiro e mantém um time competitivo para esse ano, as coisas vão mudando. Então, acho que uma coisa está atrelada à outra também, mas a gente não pode minimizar esse lado do atleta também. Pô, eu já jogo direto para o Zé para falar um pouquinho desse lado do atleta e aproveitando também, Zé, para você comentar a chegada do Muricy, a importância de ter um cara tão vitorioso, né? Tem uma cláusula no contrato ali, não posso ser treinador, eu estou vindo para coordenar o futebol, mas a importância desse retorno do Muricy dessa maneira ao São Paulo, e se foi acertada a decisão também de deixar o Raí ali até o final do campeonato. Olha, Dani, eu acho que essa questão do Muricy não ser treinador, né? Primeiro que eu acho que ele sabe dos perigos de ser treinador nas questões psicológicas, né? A gente sabe que ele deixou de treinar o Flamengo por problemas de saúde. Eu acho que o estresse do dia a dia do jogador, do treinador, né? Ele é muito grande. Eu não sei se o Muricy iria arriscar colocar a sua vida a risco de novo, né? Porque os problemas, segundo nós ficamos sabendo na época, eram problemas seríssimos do coração, uma série de outras coisas, né? Então, acho que a presença dele em Cotia, eu acho que ele deve fazer aquilo que ele falou alguns anos atrás, quando ele ainda era treinador, e que ele tomou uma carteirada lá, né, no CT de Cotia. Quando ele foi entrar, o pessoal falou, não, por que você vai entrar aqui? Não, tal. Ele falou, mas eu sou treinador profissional. Não, aqui não pode, né? Então, eu acho que ele vai tentar fazer essa interação, né? O mais próximo possível, porque nós sabemos que existe uma distância entre o profissional e o amador, né? O júnior, vamos dizer assim. Essa distância que eu estou falando não é questão só física, né? De distância, é uma questão também de jogo, de experiência, de proximidade com aquilo que se joga no profissional, com aquilo que se joga no amador, a intensidade, a forma de se trabalhar, para muitas vezes não chegar, e acho que é aquela mensagem que o próprio Muricy sempre falava, eles chegam aqui no profissional cheio de vícios, né? Os meninos chegam cheios de vícios. Então tem uma série de coisas que eu acho que o Muricy vai tentar corrigir para justamente encurtar essa distância e aproveitar os garotos o mais rápido possível, né? Porque muitos garotos chegam, o próprio Brenner é um exemplo disso. Chegou, subiu no profissional, o Rogério colocou para jogar, não estava pronto, rodou, foi para o Fluminense, não jogou no Fluminense, voltou para o São Paulo com o Fernando Diniz e agora está jogando. Então, assim, esses empréstimos, eu acho que a função do Muricy vai ser justamente essa, né? Já tirar o menino da base, já colocar no São Paulo, jogar e revender, como era no passado. O São Paulo tinha esse DNA, então perdeu um pouquinho nesses últimos anos. E eu acho que, assim, o discurso do Casares é muito legal, eu vou falar o que eu falei no rádio hoje, é muito legal, é bem interessante. Uma coisa é você falar, outra coisa é você executar, né? Outra coisa é você, como o Hoffman falou, lidar com a pressão. Primeiro, o Casares vai ter que lidar com a pressão dos empresários, né? Os empresários que têm uma força muito grande, os credores, segundo o Casares falou, né? São os credores. Os credores estão aí dentro desses credores, empresários e jogadores de futebol. O Carlos Leite, se eu não me engano, eu tenho aqui até, puxei aqui, o Carlos Leite processou o São Paulo, está processando o São Paulo para cobrar uma dívida de 5 milhões e meio, porque ele emprestou 11 milhões ao clube por conta da contratação do Everton. E o Everton nem no São Paulo está mais, está no Grêmio. Então tem alguns credores importantes aí, eu não sei se, por exemplo, o Juliano Bertolucci, que é um cara que costuma ter esse tipo de pedido, né, por conta dos clubes, se também tem dinheiro emprestado ali para o São Paulo. Então são muitas coisas que o Casares vai ter que ajustar. O discurso é bonito, vamos ver se na prática ele consegue aplicar isso daí. E os jogadores, nesse caso, viu, Dani, acabam ficando por trás dos empresários. Tem uma palavra muito grande, né, tem uma pressão.
tem uma expectativa, não é nem impressão, acho que a expectativa... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.